Boa noite. Depois de um longo e tenebroso inverno, eu estou aqui. A garganta ainda não está 100% boa, mas vocês ficam espertos que o probleminha que eu tive não é só meu, não. Parece que teve uma turma boa aqui em São Paulo que teve o mesmo problema que eu. Eu tive em contato, inclusive, com uma funcionária de um hospital São Luís Gonzaga, e no dia que eu estava levando ela no hospital, ela estava indo lá exatamente levar não, aquele documento que você, quando você sai, que eles te dão umas dispensas. Isso. Ela estava no mesmo quadro que eu estava, né? Então era muita tosse e a garganta atacada e assim por diante. Vamos lá. E aí ficou aquele bichinho do rangando. Vamos falar um pouco sobre individualidade. E aí, dentro do processo de individualidade, né, que é uma lei básica da vida, vamos falar sobre ação e reação. E eu fiz uma compilação de vários livros, inclusive de palestras no YouTube, material que eu tenho de estudo já bem antigo também com Gasparetto, quando eu fiz curso com ele. E onde falam para nós a respeito da lei de individualidade. Tudo de uma determinada forma no universo é individual, né? Embora individualidade não significa literalmente separado, né? Eu sou um ser único, cada ser nesse universo é único, mas nós necessitamos de estarmos ali integrados para que possa haver o todo, digamos assim, né? É como um bolo, não dá para você fazer um bolo apenas com um único ingrediente, então você mistura os ingredientes para você ter a somatória de tudo aquilo que você necessita, né? E segundo esses estudos, e os espíritos nos dizem que o universo, de uma certa forma, ele se organiza, né, em torno da individualidade. Ou seja, todo o processo de construção no universo, ele se dá partindo, claro, primeiro nós temos que pegar a causa de todas as coisas, no caso Deus, o princípio de tudo. Daí, dentro desse princípio de tudo, né, nós temos todas as outras individualidades, e o universo então se organiza dentro dessa individualidade, com essa individualidade, para formatar o todo. Então nós temos desde as células, os átomos, as células, a composição de um corpo físico, os animais, insetos, ou seja, o reino mineral, vegetal, animal, hominal, o arcangélico e por aí afora. Desde um planeta, o seu sistema solar, a sua galáxia e um conglomerado de galáxias, e vai por aí afora. Nós só temos noção até aquilo que nós chamamos, por exemplo, de galáxia. Depois, agora com aquele novo, depois do Hubble, né, ele detectou, e tem um outro nome que eu não me lembro qual que é, onde você tem um conglomerado de galáxias, dá um nome para isso, né? E então você tem essa individualidade. Agora, a individualidade, ela tem uma responsabilidade, e é esse um grande problema no caso nosso, seres humanos, porque a natureza de uma determinada forma, ela não tem problema com a responsabilidade. Você vê que pega, por exemplo, a natureza animal, tudo flui na natureza animal. Cada ser na natureza animal, ele faz o papel dele, né? A abelha, o papel dela, a formiga, cada tipo de formiga, que são vários tipos de formigas aí, né? Cada uma fazendo o seu papel, né? Todos os insetos, todos os seres vivos
as árvores, todos têm uma função, têm uma responsabilidade. Elas fluem dentro desse processo. Agora nós pensamos. E aí, por termos esse livre-arbítrio, essa liberdade de ser, de pensar, porém, como nós ainda somos espíritos muito imaturos, no sentido espiritual, nós não circulamos dentro dessa naturalidade de forma correta, coesa. Então, qual é, por exemplo, o papel do Fernando? O Fernando está aí, nasceu, Geraldinho, cada um de nós, eu aqui. Qual é o meu papel na vida? O meu. Vocês já pararam para pensar qual é o seu papel na vida? Para que você nasceu? Vocês já pararam para pensar nisso? Já fizeram alguma meditação um pouco mais profunda a respeito disso? Qual é o meu papel? Por exemplo, se você pegar, por exemplo, vamos pensar no Thomas Edison, um espírito que fora do corpo físico tinha todo um projeto, como todo espírito fora do corpo físico tem o seu projeto, e aí encarna. Ele vem com o seu projeto, tem lá os seus trancos e barrancos, digamos assim, tal, mas ele efetua o projeto dele. Então ele tem um papel fundamental dentro da sociedade terrena, e ele desenvolve o papel dele. Há muitos outros espíritos que vieram de uma determinada forma, não que estavam sabendo 100% qual é o seu papel, mas ele meio que ele entra nesse fluxo e exercita o papel dele. Mas a grande maioria de nós não sabemos qual é o nosso papel, né? Então eu nasci como qualquer outro ser humano, numa família, e porque naquela família tem um motivo, né? Ninguém cruza o caminho de ninguém por acaso, não existe a casualidade, não poderia haver casualidade, porque se houvesse casualidade no universo, você não teria um universo organizado, você teria uma bagunça, talvez você não tivesse mais nem um universo. Então tudo tem um projeto, tudo é coeso. E me lembro até de uma pergunta que fizeram na época para o Ramatiz, quando o Ercílio Maia estava psicografando um dos vários livros que ele psicografou, e que fizeram uma pergunta para o Ramatiz, que foi a seguinte: olha, lá na década de 60, para vocês terem uma ideia, o pessoal lá já estava pensando no problema da água. Então ele perguntou para o Ramatiz: as pessoas estão um tanto ressabiadas, assim, com medo e tal, tudo mais, porque pode de repente a água vir acabar na face da terra e tal, tudo mais, né? Aí nossa, mas aquela foi uma resposta assim fantástica, super simples, mas fantástica. O Ramatiz, ele perguntou assim, aí ele devolveu com uma pergunta, ele falou assim: o que vocês acham que é mais fácil, né? O Todo-Poderoso projetar uma galáxia inteira, uma constelação, um planeta, e aí vocês acham que ele vai errar exatamente na questão da porção da água? Não tem cabimento, né? Não tem como você errar numa coisa mínima do mínimo, sendo que você projetou uma coisa gigantesca. Pode ficar sossegado, porque não vai acabar a água na face da terra. Pelo menos para nós não, talvez daqui a alguns bilhões de anos acabe, mas nós não vamos estar aqui, então a gente também não tem que se preocupar com isso, porque isso é o futuro. Ninguém precisa ficar ansioso com isso, né? Vamos ficar com o nosso pezinho aqui, tomar o nosso banho à vontade, não precisamos de dar uma de francesa, né? Tomar banho só uma vez por semana e olha lá, mas eles têm os motivos deles, né?
Eu achava que era uma questão literalmente de falta de higiene, mas não é. É porque os caras passaram por guerras e tal e assim por diante. E os caras lá, eles têm um conceito de saber valorizar aquilo que eles possuem. Pelo menos esse é o contexto que eu estou sabendo de lá, baseado, né, no povo de lá. Se é verdade ou não, não sei, não quero me intrometer nessa conversa. Eu gosto de tomar banho, né? Salvo literalmente nos dias de frio muito violento que às vezes, né, dá vontade de passar batido. Mas a questão é que o universo, então, ele tem todo um processo de individualidade, e a individualidade, ela precisa de assumir responsabilidade com a própria individualidade. Então, eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Dá para reclamar então de alguma coisa ruim? Quando eu paro para pensar, quando eu paro para perceber que eu sou 100% responsável por tudo que me acontece, por tudo que me aconteceu, por tudo que me acontece, por tudo que vai me acontecer, sou eu 100% responsável. Dá para criticar alguém? Dá para reclamar? Não dá. O que eu necessito então para eu fazer da minha existência atual e fazer do hoje um processo benéfico que me projete no dia de amanhã numa posição melhor que o dia de hoje? É eu estar consciente no dia de hoje. Então, a ação e reação, eu consciente na ação, hoje, agora. Porque o mais importante é o agora. O agora, ele vai determinar como será o depois. Assim como o agora, ele está determinado, baseado no que foi antes. Então, para eu chegar aqui hoje, houve um processo que me trouxe até aqui. Esse processo ele foi construído em um determinado momento da minha existência. Onde? Aqui? Não. Não foi, na verdade, aqui. Por que não foi aqui? Porque, segundo os espíritos, né, ninguém cruza o caminho de ninguém por acaso. E principalmente em se tratando de grupos, esses grupos já vêm de muito tempo, né, se relacionando. E há um detalhe, segundo os espíritos, que principalmente aqueles que estão à frente desses grupos são os maiores responsáveis por este grupo. Porque há uma grande probabilidade de que lá no passado, ou ele liderou esse grupo, que hoje ele lidera por bem, ou ele liderou por alguma coisa que não prestava, você está entendendo? Ou ele acabou através da ação dele, da forma como ele era, como ele agia e tal, tudo mais, levando um determinado grupo de pessoas a hecatombe, a bancarrota. Então, ele assume uma responsabilidade perante esse grupo. Ou um grupo de guerreiros, vamos imaginar, um grupo de guerreiros, né, há uns 1000 anos atrás. Um grupo de guerreiros, e que de repente, o negócio deles é saquear, destruir, né? Não está nem aí para o povo, tipo aqueles filmes que às vezes a gente assiste dos bárbaros e tal, tudo mais, criando situações ruins para a vida dos outros e tal. Para eles está bom, porque é o que eles têm para dar no momento. Mas o tempo vai passando e a consciência espiritual de cada indivíduo vai cobrando, porque ela vai despertando. E aí há uma necessidade de cada um se colocar perante essa lei e se acertar com essa lei. E a gente tem até uma questão simples, básica, né? Por exemplo, você compra
aí para pagar não sei quantas prestações, você vai pagando em prestações. E se você não pagar em prestações, tal, tudo mais, você vai criando um determinado tipo de juros na vida de uma determinada forma, do mesmo jeitinho. Porque se eu deixar de fazer determinadas coisas aqui hoje, eu vou entrar num processo de repetência e eu vou ter que depois voltar para esse ponto em que eu parei. Por isso que os espíritos dizem que, por exemplo, uma pessoa que comete, vamos supor, suicídio aos 50 anos de idade, um exemplo, ele volta depois numa outra encarnação, e dependendo do processo que levou ele a cometer um suicídio aos 50 anos de idade, ele volta numa outra vida, tal, mas ele vai vivendo tal, mas quando ele chega mais ou menos na casa dos 50, plim, o subconsciente dele meio que desperta para aquela situação lá de trás, e às vezes a coisa meio que vem à tona. Esse também é um dos motivos porque Jesus fala: vigiai e orai para você obter forças, mas seja vigilante a tudo que está à sua volta. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em viver para a maior parte da raça humana, nossa, é o auê, né? É festa junina todo dia, sabe? É um arrasta-pé lindo e maravilhoso 24 horas por dia. Mas viver, na verdade, literalmente o verdadeiro sentido da palavra viver, é algo que dá pano para manga, que é diferente de estar vivo. Como eu sempre digo, até o indivíduo que está em coma ainda está vivo, porque não foi decretada a morte dele, mas não está vivendo. Então, estar vivendo tem uma conotação aí de eu assumir responsabilidade por tudo que eu faço. E não adianta, nós somos responsáveis consciente ou inconscientemente. Pô, eu fiz isso, eu nem sei onde que eu estava com a cabeça. Não interessa, sabe? Não tem culpa, não tem perdão, tem ação, e que vai ter uma reação. Então, vamos lá, a partir do momento em que nós fomos criados, ponto. A partir desse processo, nós começamos uma trajetória pelo universo afora. E à medida que nós, enquanto nós não adquirimos esta razão, que é o que o ser humano tem, a razão, enquanto nós não adquirimos essa razão, nós temos uma lei chamada lei de integridade, que é ela que vai cuidar de nós naquilo que nós não temos capacidade de cuidar. Então essa lei, ela cuida da natureza. A lei de integridade, ela cuida de todos os seres vivos que estão na natureza. E cuida de nós, seres humanos encarnados, enquanto nós não temos esta consciência que nós já temos hoje. Mas a partir do momento em que a gente começa a ter esta consciência, ela meio que, digamos assim, agora você já alcançou uma certa idade, tal, mas você já tem maturidade, agora você começa a pensar. Então agora você é responsável pelos seus pensamentos. Agora você é responsável pelas suas atitudes. Então o que eu penso, o que eu sinto e o que eu efetuo é um tripé, tem uma força poderosíssima. E não tem nada a ver com capacidade. Nada. Se de repente a pessoa fala assim, mas eu não tenho capacidade para isso. Tem. E é super fácil de provar isso. Quem é aqui que já fez alguma besteira que quebrou a cara? Olha que capacidade fenomenal, só que foi para o negativo. Entendeu? Simples desse jeito. Então nós não temos problema com capacidade. O nosso problema é exatamente tomar uma direção com a nossa consciência, né? Consciência, mente com sabedoria, para ir discernindo entre o certo e o errado, o que é bom, o que é ruim, entendendo que eu faço parte deste projeto chamado vida. E que quando eu desejo alguma coisa de bom para você, eu estou externando sentimento, pensamento, emoção, ação, energia.
que está indo de encontro a você. E aí, se você vai receber ou não, já não é uma coisa que diz respeito a mim, mas diz respeito a você, porque se você não está apto para receber, né, você não vai receber. Só que isso não se perde. E é dando que se recebe, como dizia Francisco de Assis, quanto mais eu vou dando, mais eu vou adquirindo. E é fácil da gente perceber isso, né? Por quê? Porque você entra lá quando eu comecei a estudar, primeiro era hoje em dia tem prézinho e tudo mais, você já entra na fralda, né? Naquela época não, você entrava no primeiro ano primário, né? Então você entra no primeiro ano primário, você vai acumulando conhecimento e vai passando as etapas, vai passando de ano. E a vida é formidável, só que às vezes a impressão que nos dá é que ela também é assim, sabe? Gosta de dar umas pancadas na gente. Por quê? Porque imaginem vocês, olha, eu sou um sujeito que eu faço muita palestra para tudo quanto é lugar que está por aí. Então eu vou falando, eu estou no público, estou na frente das pessoas falando tal, tudo mais sobre isso, aquilo, não sei o que, tal. Daqui a pouco me acontecem determinadas coisas que a vida falando assim para mim, né? Pô, legal, você já, né? Agora eu vou te dar uma provinha para saber se você está realmente aplicando. Você, não é? Uma professora não faz isso? Gente, depois de amanhã vai ter prova. Não era assim que a gente fazia? Meu Deus, prova? Não, professor, deixa para semana que vem. Por quê? Porque a gente já está meio atrasado, não estudou muito, aliás, não estudou. Assim dá tempo da gente correr, pelo menos para tentar, para não repetir lá na frente. A vida faz isso. Então observem que todos os dias, de uma determinada forma, tem uma provinha. Às vezes ela é muito simples. Às vezes ela é assim, sutil, né? Você está no trânsito, dirigindo, tal, tudo mais, o motoqueiro, pá, no seu espelho, tá? E aí de repente você, e aí já foi, né? Eu e o Geraldinho, a gente faz muita palestra a respeito de serenidade. Numa hora dessa, cadê a serenidade? Para aceitar o que você não pode modificar. Você pode modificar o motoqueiro? Você pode modificar o trânsito de São Paulo? Não, mas eu posso modificar a mim, ao ponto de não deixar que o trânsito influa na minha vida. Porque se eu não trabalhar em cima disso, serei mais um no trânsito para infernizar o trânsito. Então são as provas, né? É a prova com um amigo, com a mãe, com um irmão, com um namorado, sei lá com quem, tem provas. Está cheio de provas na vida, né? Como você lida. E a primeira escola que nós temos, né, que essa bendita lei nos coloca, é exatamente no que nós chamamos de família. E são muito poucas, e segundo os Espíritos, é até que bem raro, as verdadeiras famílias, que são aquelas de fundo espiritual. A grande maioria são aquelas famílias as quais, de uma determinada forma, a gente já vem meio que nos tapas e beijos por longas existências, estamos tentando aqui ser amáveis uns com os outros. E tem uma outra grande parcela de família tóxica, né? Eu não sei se vocês aqui têm alguma família tóxica, né? Eu tenho uma família tóxica, entendeu? Eu nasci de um pai e de uma mãe, eu tenho mais um irmão que é o caçula e minha irmã do meio, e que uma vez eu falei para minha mãe, eu acredito que eles são meus irmãos, porque a senhora falou que nasceu da senhora. Falei, meu irmão, porque para mim não é irmão, esse cara aqui é meu irmão. Sabe quando, eu não sei vocês aí, se vocês têm irmãos, mas sabe aquela vontade de ter um irmão? Vocês são irmãs, sabe aquela vontade, vocês sabem o que é ser irmão, né? Isso é muito legal. Sabe aquela vontade de ter um irmão? Cara, eu não sei o que é isso, bicho. Mas tem um cara lá que nasceu da minha mãe, entendeu? E do meu pai, né? Mas eu, ao longo dos anos, fui aprendendo a aceitar aquela criatura como ela é. Né? Vou mudar ele? Graças a Deus que a responsabilidade é minha de cuidar de mim. Eu acho isso fantástico, gente.
ao mesmo tempo, me dá uma alegria muito grande, me tira um peso, que eu não tenho que carregar aquela criatura nas minhas costas. Você entendeu? Né? Eu não tenho que ser que nem tartaruga de ficar carregando aquele casco em cima de mim. Eu só preciso fazer assim: eu vivo e deixo o outro viver. Que é o que nós aprendemos, por exemplo, no ar. Viva e deixe viver, é um dos nossos lemas. Então, quando eu procuro, dentro do meu processo, assumir responsabilidade para com a minha vida, eu vou entendendo que tudo aquilo que eu criar em torno de mim, eu estou criando para mim mesmo. Então, que tipo de mundo que eu quero? Que tipo de convivência que eu quero ter? Que tipo de amizade que eu quero? Que tipo de relacionamento afetivo eu quero? Para mim. Não é pensar que eu queria, por exemplo, um homem assim no seu planeta tal, ou uma mulher assim, esquece. Esquece isso. Mas é no sentido de que tipo de relacionamento que eu quero para mim. E a lei nos prova que, de acordo com o seu estado interior, baseado na bendita lei de atração, você vai atrair uma outra pessoa muito condizente a você. Aí de repente você vai falar: não é possível. Eu até sou uma pessoa legal pra caramba, tal, mas olha aí, olha o traste que eu tenho do meu lado. Né? Eu já ouvi muito disso. Olha o traste que está do meu lado. Só que tem um detalhe. Há situações, não vamos esquecer, que como eu sou responsável por tudo que eu crio, se eu não criei aqui, eu criei em algum lugar. Eu criei essa situação em algum lugar. E agora? O que foi que eu plantei? Não foi uma pimenta? Agora eu quero do meu lado o quê? Um moranguinho? Não dá, né? Não funciona desse jeito. Entendeu? Você plantou pimenta, mas de repente você não vai ter um morango. O máximo que dá para ter um abacaxi do lado, que é meio espinhoso, né? Ou um pepino. Muito bem lembrado, né? E se for pepino japonês, melhor ainda, porque é mais fino, porque tem um outro que é bem mais grosso, enche mais as paciências, entendeu? Então a vida funciona desse jeito. Então eu estava fazendo uma reflexão a respeito dessas coisas, agora em alguns minutos atrás, e vendo interessante, né, a vida, como ela é, baseado em tudo isso. Um dia, eu entrei lá, dentro daquele processo que vocês já conhecem, até porque eu estou filmando, não vou ficar falando aqui. Passei por todas aquelas situações e tal, tudo mais, e comecei uma nova etapa, comecei um novo aprendizado na vida. Aí depois eu descobri o Espiritismo, que para mim foi um casamento perfeito. E aí eu vou trabalhando, lendo, estudando, procurando, né, me melhorar da melhor forma possível, tal, tudo mais. O Geraldinho aqui é meu amigo, aquela coisa toda, tal. Me convidou para vir aqui, eu vim aqui. Aí aceitei o convite da Silene e estou aqui. E o Geraldinho, eu levei o Geraldinho lá para outra casa que eu frequento, tal. O Geraldinho trabalha lá hoje e já até arrumou uma namorada lá. Você vê? A casa São Francisco é boa pra caramba. Se alguém estiver sozinho e quiser arrumar um bom marido, vai lá. Só tem a gente dá melhor, né? Então vocês percebem que de uma determinada forma a vida ela conspira para uma coesão, para algo bom e belo. Mas nós precisamos de compreender isto, que embora eu seja uma individualidade e a responsabilidade é 100% minha em tudo que eu faço,
eu não posso pensar em ser uma pessoa separada do todo. Eu preciso de entender, aceitar, já é um princípio de humildade, de que para eu crescer eu necessito dos outros. E acima de tudo, aprender a ouvir. Eu não entendo Deus como eu gostaria de entender, mas eu fico imaginando aqui que é por esse motivo que Ele deu um par de ouvidos. Você entendeu? Porque falar, né? Até mudo fala, você já viu? Mas ouvir, gente, a gente precisa de fazer. A gente precisa de ter serenidade, a gente precisa de aprender a ouvir, que é uma coisa que as pessoas não têm muito hábito de ouvir. E o seu movimento transformou a tua vida, porque se você não tivesse tido esse movimento, essa transformação, você ia falar até hoje. Olha o tanto de pessoas que você conheceu, olha como você mudou e mudou a vida das pessoas também. É um movimento, é uma vontade, é a fé, é a esperança de alguma coisa melhor. Exatamente. É esse movimento todo que dá essa proporção maior, né? Então a gente pega aí o nosso planetinha circulando em torno de um Sol que está girando numa galáxia, que está girando em torno. Você percebe a integração? Eu jamais na minha vida pude imaginar que para mim eu cheguei muito longe perto de onde eu estava, muito longe. E eu vou dizer uma coisa para vocês que hoje eu entendo, mas eu não entendia isso há muitos anos atrás. Eu não sei vocês, mas eu era uma pessoa, por exemplo, que eu sempre me achei fora da casinha, eu sempre me achei estranho, sabe? Eu não tinha resposta para as perguntas que eu tinha 1 milhão de perguntas, minha cabeça era um ponto de interrogação, tanto é que aos 4 anos de idade eu já comecei a perguntar, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci com essa família? E assim por diante, e sentindo uma saudade quando eu olhava para o céu assim, não sei da onde e tal, tudo mais. Muito bem, e eu fui crescendo e eu tinha uma sensação de que eu havia nascido para ser alguém assim importante, grande, sabe aquela coisa? O cara famoso, importante e tal, né? E naquela época tal, tudo mais, né? Na época, principalmente na época da discoteca, lá com 20 anos de idade e tal, Michael Jackson, aquela coisa toda, eu queria ser famoso e tal. Aí eu fui descobrindo aos poucos, na vida e tal, tudo mais, que eu nasci para ser grande, mas não grande no ego, não é grande de ser famoso, importante para o mundo, mas é deixar de ser aquela ameba, você entendeu? Para ser um ser humano, porque eu não fui criado como uma ameba, eu fui criado como um ser humano. E a minha importância, nem eu sei exatamente qual é, só o Criador sabe. Mas que eu não era uma pessoa menos importante, eu não nasci para ser aquele lixo que eu fui. Eu não nasci para ser aquela escória. Eu havia nascido exatamente, né, como um ser útil, fazendo parte de um todo. Aí eu fui entendendo a minha importância, o meu valor. E aí eu descobri para que eu nasci. Para cuidar de mim, para ser uma pessoa melhor do que eu já fui. Só isso. E eu ainda tive tanta felicidade que eu fui cair num programa que chama Anônimos, porque não me interessa aparecer. Aliás, eu acho que aparecer dá uma dor de cabeça danada, viu? Às vezes eu fico imaginando assim, por exemplo, assim, o Chico, o Divaldo, essa turma acho que nem respira, porque qualquer coisinha, ainda mais hoje em dia, vamos fazer uma selfie? E é tão bom, sabe, você sair aí pela rua, tal, tudo mais, ninguém sabe quem é você entendeu? Mas você saber qual é o seu valor, você saber exatamente o seu lugarzinho, que não é nem mais nem menos do que ninguém na face da terra. É disso que a gente precisa.
aprender a lidar com essa individualidade, aprender a sentir amor e carinho por essa individualidade, por mim, eu comigo. Porque na somatória de tudo, o resultado final sempre será você com você. Nunca será você com ninguém. Nunca. Eu psicografei, eu tenho isso em casa há muitos anos. Eu ainda dá alguns minutos aqui, eu vou contar essa. A história é a seguinte: há um personagem chamado Goldberg em que ele desencarna. E aí ele chega no plano espiritual e havia um grande portal aonde ele teria que passar por ali, naquele portal, né? E o anjo guardião daquele portal, tal, tudo mais, ia ler o currículo do cara, tal, tudo mais, né? E aí, quando ele chega, tal, o anjo chega para ele e fala assim: "Oh, meus parabéns! Olha, vejo aqui na sua ficha." Depois eu vou pegar, vou mandar para o grupo, tá? Para vocês lerem direitinho, porque eu não me lembro detalhes por detalhes. Mas, oh, que maravilha! Eu vejo aqui na sua ficha que você foi um grande escritor, que você foi uma pessoa que escreveu muitos livros, fez muitas palestras, ajudou muitas pessoas com seus títulos, porque os seus títulos eram exatamente títulos que levavam a pessoa à autoajuda, ao conhecimento e tal, tudo mais, aquela coisa toda, tal. Meus parabéns, seja bem-vindo. Ele falou assim: "Ô, seu anjo, tem alguma coisa de errado aí, esse aí não se vai errar não, hein?" Eu falei: "Não, que isso, meu amigo? Não, me desculpa, mas o senhor está errado. Esse aí não sou eu, não." Ele falou: "Meu amigo, aqui não há erro. Aqui não tem erro. Você não é o fulano de tal, tal?" "Sim." Ele falou: "Sou eu." Eu falei: "Então, está aqui toda a sua ficha." Ele falou: "Não, então, mas o que tem de errado é o seguinte: olha, eu não sou escritor, não quero, tá vendo, tudo bem, até que eu sentia vontade de escrever e tal, tudo mais, mas eu não fui nada disso, eu não escrevi livros, eu não fui editor, eu não fiz palestra, nada disso. Eu fui um mero operário e tal, não sei o que mais, aquela coisa toda e tal, tudo mais." Aí o anjo dele pega e fala para ele assim: "Ô, meu querido, quando você saiu daqui para ir para a vida física, você saiu daqui exatamente com um projeto de vida, entendeu? Todo aquele projeto. E o fato de você não ter feito nada desse projeto, você está entendendo? Você deixou que centenas, milhares de outras pessoas permanecessem exatamente iguais. Se você tivesse feito o seu projeto, tivesse vivido a vida que era para você viver, você teria colaborado com muitas outras pessoas. Ou seja, o enredo é mais ou menos esse. Percebe? Você percebe o poder que nós temos de elevar um ser humano ou de colocar ele lá embaixo? Aliás, eu estou falando isso para mim mesmo, porque o tamanho da minha boca aqui não dá um pau. Percebe isso? O tamanho da responsabilidade que nós temos? E aí é falar, ação, mas que está envolvido um sentimento também. Mas tudo bem, suponhamos que eu não falo, mas eu sinto, e eu não ajo, mas a minha ação não é através da física, mas é uma ação mental. E quando eu olho para alguém, e aqui dentro começa todo um processo, eu começo ali triturando o indivíduo. Será que tem efeito? O que eu estou desejando para o outro? Porque tudo que tem em mim sai de mim. Percebe o tamanho da responsabilidade que nós temos para com a vida? Então, que viver não significa simplesmente nascer, crescer, e como diz alguns aí, ficar bobo e casar, né? É muito mais do que isso. Gente, vamos encerrar por aqui, brincadeiras à parte, mas que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos conceda cada vez mais essa consciência. Uma boa noite a todos. Obrigado.